Sim, estamos aqui mais uma vez. Fale o tema, por favor, sem rir dessa vez. Claro. Nós estamos aqui para conversar sobre a interação com as realidades paralelas. O que seria isso? Existem outros mundos, outras dimensões, outros planos da existência? E seria possível nossa comunicação, nossa interação com essas realidades? Estamos falando de interações conscientes, pessoal. Não é eu tomei o meu chazinho de cogumelo, parti para o mundo paralelo e vamos falar disso. Sim, tudo consciente, tudo com lucidez, consciência e razão. Nada na viagem da maionese. Então, pessoal, as pessoas perguntam muito pra gente qual a diferença de ter interações dimensionais, qual a diferença de ter interações em mundos espirituais. Outro detalhe importante, o que nós vamos falar aqui são das nossas experiências práticas, né? Apesar de que estudamos muito também sobre o tema e temos muito conhecimento teórico. Mas não adianta nada a gente falar de crenças e de teoria, a gente tem que falar daquilo que a gente vivencia também e também explicar para vocês como vocês também podem ter a mesma experiência que a gente, ok? Sim, muitos grupos realizam experimentos e pesquisas justamente para interagir e estar em contato com essas outras dimensões. E muitos chamam esses planos de mundo espiritual. Mas será que só existe essa realidade espiritual, que nós chamamos de extrafísica? Ou existem outras realidades, outras dimensões ou mundos paralelos? Vamos tentar entender essa diferença e interagir um pouco mais com exercícios práticos, né? E muitas coisas que podemos fazer para estabelecermos essas interações. Eu passei por vários grupos, teve uma época da minha vida que eu achava que o meu desenvolvimento, estou engasgando aqui, meu desenvolvimento, ele viria de uma parte que eu considerava que era espiritual, então eu colocava uma almofadinha no meu quarto, acendia uns incensos, nossa, quando eu lembro assim, eu até arrepio de vergonha do meu próprio ritual. Não criticando quem faz, né, mas é porque na época eu fazia e achava que aquilo era o top das galáxias. Então, eu colocava minha almofadinha lá, vários incensos, quando a minha mãe entrava no quarto quase que morria sufocada de tanta fumaça que tinha. Um barulho de cachoeirinha, ali eu deitava, na época fazia a minha meditação, falava, estou me tornando espiritualizado. E aí eu saía pra rua, e a primeira pessoa que me desse uma fechada no trânsito, eu quase voava do carro em cima dela para espancar a pessoa de tanta raiva porque ela tinha feito algo errado, que ela não tinha me respeitado. E eu percebi com o tempo que o equilíbrio emocional, às vezes a gente desenvolve muito esse equilíbrio emocional, é justamente sendo tirado da zona de conforto. É muito fácil a gente ser zen quando a gente está deitado com a musiquinha, né, de terapias alternativas, que bom que eu também trabalho com isso, mas com barulho de cachoeirinha na almofada, ali você está na sua zona de conforto, ali você é zen. Agora, como é que você trabalha esse equilíbrio emocional fora dali? São treinamentos que te tiram, na verdade, da zona de conforto. É você ter sensações diferentes, ser colocado à prova e mesmo assim ver que você precisa estar equilibrado. E isso funciona junto com o quê? Com o equilíbrio do nosso fluxo emocional, que está baseado no nosso coração também, com o equilíbrio das nossas frequências cerebrais. E essa base, neutralidade emocional com acelerações equalizadas das ondas cerebrais, é a base para as interações em mundos dimensionais, é o que permite a gente acessar outras realidades de maneira consciente. Quando eu estou falando de outras realidades, por exemplo, a gente está aqui e tudo desaparece ao nosso redor, e de repente a gente passa a interagir num outro mundo, tanto eu quanto as pessoas que estão aqui, a gente percebe essa outra realidade e em alguns casos nos é permitido gravar, filmar, fotografar esse tipo de interação, não é, Rafael? Sim, porque segundo nossas pesquisas e experiências, nós descobrimos que o mundo espiritual, ou a contraparte extrafísica, ou o que muitos chamam de plano astral, na verdade faz parte ainda do que nós conhecemos como terceira dimensão. Existem outras dimensões que possuem um nível de vibração de matéria muito mais acelerada, um nível de energia muito mais alto do que a terceira dimensão. Na terceira dimensão nós podemos encontrar profundidade, altura e comprimento. Em outras dimensões, isso se expande para realidades muito além. E nessas dimensões existem seres, existem inteligências, existe vida.
a vida não se resume simplesmente a este mundo material. Muitos grupos pesquisaram essa contraparte extrafísica, ou o plano espiritual, e inclusive mantiveram contatos com algumas consciências, com algumas entidades, que nós podemos chamar de espíritos, e que não estão mais aqui encarnados na Terra, e passaram para uma outra realidade. Entretanto, este mundo espiritual possui uma frequência mais baixa do que o mundo físico, material. E a nossa interação com essas realidades implica que nós também possamos baixar a nossa vibração, a nossa frequência, para interagir com esta realidade espiritual. Em contrapartida, nós descobrimos, através de nossas pesquisas, que quanto mais acelerarmos nossas frequências e aumentarmos nossa atividade cerebral, ou nossos níveis mentais, começamos a interagir com realidades físicas, dimensionais, de energia, muito mais além do que a terceira dimensão. E essas interações não se dão através da mediunidade, através da telepatia, através da clarividência simplesmente e da clareaudiência. Se dão muitas vezes em conversações e interações físicas e verbais. Este é o grande diferencial. Então, nós vamos tentar apresentar para vocês... Tentar não, a gente vai fazer. Como proceder para que nós possamos conseguir interagir e realizar alguns treinamentos para interagir com essas realidades. É um exercício interessante para começar, né? É vocês massagearem a sola dos pés com 2 bolinhas de tênis, que é para começar a desbloquear na sola dos pés os meridianos, para ir ativando o fluxo energético dos meridianos no corpo. Então é só colocar 5 minutinhos lá, massagear a sola dos pés. Outro exercício é pegar essas mesmas bolinhas de tênis e começar a jogá-las com as mãos e depois jogar de um braço para o outro. E num terceiro momento, eu não tenho as bolinhas aqui agora para mostrar, eu não sabia que a gente ia fazer isso agora. Mas usem a imaginação de vocês, já é um treinamento. E aí vocês vão jogar, esse treinamento começa a trabalhar os hemisférios cerebrais de vocês. Porque quando eu estou com a bolinha de tênis na minha mão direita, o meu hemisfério esquerdo está controlando essa mão. E se eu estou controlando cada hemisfério, o lado oposto, quando eu jogo essas bolinhas, elas se cruzam, dá um certo curto-circuito ali no hemisfério que eles passam a gestão dessas bolinhas de um hemisfério para o outro. Isso para começar a equalizar. Outros exercícios que vocês podem fazer. Colocar 5 moedinhas, por exemplo, uma marcada diferente, as 5 moedinhas iguais, pedir para alguém embaralhar e tentar adivinhar qual é a diferente. Vocês vão estar treinando o cérebro de vocês a identificar a frequência diferente. Um outro exercício, comprar um carrinho de controle remoto que tem a frequência de 27 Hz, e esse carrinho vocês colocam ele com pilha, não precisa de colocar pilha no controle, e vocês vão treinar o cérebro de vocês a fazer esse carrinho andar. Mas como? Simplesmente imagine o carrinho como se ele já estivesse lá na frente. Mas eu já tentei 10 dias e não deu certo. Não tem problema. Esse prazo é o seu cérebro que está tentando mapear e identificar a frequência do carrinho. De repente esse carrinho vai sair andando e você vai saber que você já está conseguindo mapear uma frequência, identificar e de acordo com a sua aceleração cerebral, fazer com que você envie essa frequência para outro objeto, ele capte e funcione a partir dali. São os primeiros treinamentos que a gente passa para uma pessoa que quer no futuro participar de gerar, interferir e interagir com portais. Geralmente, quando estamos em estado de vigília, a nossa atividade cerebral está em 14 ciclos por segundo. É interessante perceber que nesse estado de vigília, que nós chamamos de beta, nós estamos percebendo com nossos 5 sentidos normalmente a realidade à nossa volta, física e material. Se nós começamos a baixar nossa atividade cerebral, 13, 12, até 8 ciclos por segundo, nós entramos no estado alfa. Neste estado alfa, nós estamos suscetíveis a interagir justamente com as realidades espirituais, com o mundo extrafísico ou o mundo espiritual. Neste momento, a mediunidade aflora, as intuições, sabe? Nós começamos a receber telepaticamente algumas informações, através de canalizações. Isso acontece com muitas pessoas. E isso acontece num processo que as frequências cerebrais estão baixando. Porém, se nós acelerarmos nossa atividade cerebral para níveis acima de beta,
chegando a 27, 30, 40 ciclos por segundo, nós começamos a perceber extrasensorialmente uma realidade que aparentemente não está visível para os nossos olhos. Mas esta realidade não é o mundo espiritual, não é o mundo extrafísico, e sim outras dimensões, a quarta, a quinta, outras dimensões da realidade, muito mais aceleradas do que nós podemos conhecer. Então existem também técnicas e exercícios para que nós possamos, como o Otávio explicou, alcançar esses níveis mais acelerados de atividade mental. E isso nós podemos até comprovar com o eletroencefalograma, como é que está a nossa atividade cerebral, se os ciclos estão contínuos ou se nós temos picos de atividade cerebral. Quanto maior a atividade cerebral, maior a nossa paranormalidade, a nossa interação com a matéria, o nosso poder mental, nosso poder criador. E isso aumenta. Então, por exemplo, uma pessoa que faz muito exercício físico, que aumenta a carga elétrica das suas células, que baixa o seu nível de toxinas, que se alimenta de forma saudável, que tem um sono adequado, que cuida da sua saúde, cuida da sua mente, tem um controle emocional, realiza um processo de autoconhecimento e desenvolve a consciência, ela estará apta para interagir com essas realidades muito mais do que uma pessoa que está em depressão, que está se intoxicando, que não realiza exercícios físicos, que não faz com que a sua energia aumente. Sim, muitos de nós estão baixando nossa frequência vibracional e isso abre o nosso campo energético para a influência do mundo espiritual, de obsessores, de outras forças, de outras energias, que podemos chamar de negativas. Então, para sermos donos do nosso próprio destino, deuses de si mesmos, temos que aumentar a nossa vibração, ou seja, aumentar a nossa vitalidade, sermos cada vez mais vivos e saudáveis. Este é o caminho para começarmos a interagir com essas realidades paralelas. Pessoal, existem apenas vantagens em se desenvolver a aceleração das frequências cerebrais. Vou citar algumas delas. Por exemplo, mas eu não me interesso em falar com outras consciências, eu gosto de conversar com pessoas, ok? Eu não me interesso por ver outras realidades, eu estou bem satisfeito com o meu planeta Terra, né, com os bichinhos físicos e tudo mais. Ok, então para que servem esses exercícios se você não se interessa por nada disso? Esses exercícios, eles mudam o seu campo eletromagnético, permitindo o seu corpo ter um metabolismo mais acelerado, que vai ajudar no campo da saúde. Esses exercícios mudam o seu campo eletromagnético de maneira a gerar um magnetismo que atrai situações de acordo com o que você pensa para a sua vida. Ele gera um magnetismo que faz com que a sua presença seja mais notada e percebida pelas pessoas, pois a sua presença se torna mais impactante, lembrando que uma frequência superior sempre se sobrepõe às frequências inferiores. Então você passa a ter mais persuasão, né? E então isso guia toda a sua vida na manifestação daquilo. Não importa se é na sua área emocional, se é na sua área de saúde, se é na sua área profissional, mas o fato é que acelerando as frequências e trabalhando isso em conjunto com o equilíbrio emocional, você melhora a sua vida como um todo, porque você vai ter mais disposição, uma maior capacidade de concretizar as coisas que você deseja, um melhor relacionamento com as pessoas, você vai perceber a diferença. Apenas faça o teste. Não precisa acreditar no que a gente fala. A gente não quer pessoas que acreditem, eu tenho fé no que eles falam. Não é uma questão de fé. Estamos falando aqui de experiências científicas. Façam a experiência e observem o resultado em vocês. E vocês mesmos chegarão a essa conclusão. Muitas pessoas também nos questionam, perguntam muito sobre a diferença entre espíritos, entre entidades e entre seres extraterrestres, ou o que nós chamamos de seres dimensionais. É bem interessante perceber que os espíritos são aqueles que perderam os seus corpos, que passaram pelo processo da morte e vão passar, por algum momento, pela reencarnação ou atingem um nível de evolução que nós podemos chamar de ascensionados e continuam o seu processo evolutivo no mundo extrafísico. Já os seres dimensionais ou os extraterrestres, podemos chamar assim, eles já estão num nível de vibração muito alto, muito acelerado, ou seja, já estão em outras dimensões, eles não estão desencarnados. Essa é a diferença, eles possuem corpos físicos, porém com muito mais energia do que matéria.
Nós, aqui encarnados, temos muito mais matéria do que energia. Essa é a diferença. Só um parênteses importante em cima do que o Rafael está falando. Para o pessoal que estuda muito teoria da conspiração e ufologia, vai falar, peraí, mas e os extraterrestres, os Greys que raptaram as pessoas? O Rafael está falando aqui de raças extraterrestres que têm uma maior quantidade de energia do que de matéria. São raças dimensionais. Não estamos falando de raças planetárias de carne e osso com discos voadores de metal. Que existem também. Que existem também. Mas quando falamos de conversar com consciências superiores, não estamos falando desses discos de metal com essas raças greys. Não é nada disso. Estamos falando de consciências que vibram em outras dimensões fisicamente com uma quantidade de energia muito maior. E justamente essas interações com realidades paralelas favorecem a aproximação dessas inteligências, porque eles estão num nível muito mais alto de energia. E para que nós possamos alcançar estes níveis, nós temos que acelerar, aumentar a nossa vibração, para chegar nesse nível dimensional, na quarta, na quinta, na sétima, na nona dimensão. Se nós baixamos nossa frequência, nós vamos apenas interagir com o mundo espiritual ou com o plano dos desencarnados, dos espíritos. Vocês conseguem entender a diferença? Muitos estão buscando através da mediunidade, das práticas espirituais, interação com os desencarnados. Mas também existe a possibilidade dessa interação dimensional. E essas pesquisas são inovadoras. Nós estamos pesquisando profundamente e encontrando respostas interessantíssimas sobre isso. Verdade. Pessoal, acho que a gente soltou bastante informação para vocês hoje, né, Rafa? É. Então, vamos deixar vocês aí trabalhando essas ideias, sentindo o que vocês acham que bate com vocês aí dentro de vocês nesse processo, e a gente se vê na próxima vez para compartilharmos mais conhecimento. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Até logo. Um abração. Abraço.